Tá com a gente aqui o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Tudo bem, prefeito? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Bruna Barbosa. Desde já um ótimo ano para vocês duas e para todos que acompanham a programação do Bora Brasil. Prazer enorme começar o ano falando com vocês. Aliás, o ano já começou, mas é a primeira oportunidade que eu estou tendo de estar aqui no Grupo Bandeirantes. E janeiro está sempre valendo, prefeito. Até o fim de janeiro a gente deseja feliz ano novo. Apesar desse começo de ano agitado que a gente teve no Brasil, porque o Brasil não é para amadores não, é brincadeira. Mas, prefeito, vamos falar sobre uma coisa legal aqui, trazer um refresco para o nosso ouvinte, né? Falar sobre uma programação cultural que é sempre legal, é sempre bacana, é importante para quem está nos acompanhando. E em São Bernardo do Campo nós vamos ter isso, né? Uma agenda aí recheada de eventos, de shows para o Festival de Verão, né? É isso mesmo, Ana Paula. Olha, isso foi idealizado no início da minha gestão, desde 2017. Infelizmente, 2021 e 2022 foi suspenso devido à pandemia. E este ano, em 2023, retorna para São Bernardo do Campo o Festival de Verão. Ele será realizado na esplanada do Paço Municipal. A entrada é gratuita e ele vai ocorrer nos dias 28 e 29 de janeiro e no dia 4 e dia 5 de fevereiro. 28 estreia com João Neto e Frederico e Yasmin Santos, dois grandes nomes da música brasileira. No dia 29 uma Mamonas cover, trazendo os nossos queridos Mamonas de maneira cover para o nosso festival, Jades e Jadson e Rafa Augusto. No dia 4 é a Lorena Alexandre, é um fenômeno essa moça, ela é uma imitadora, né, uma réplica, uma cover da Marília Mendonça, mas também tem Pixote no mesmo dia, e no dia 5 nós teremos Rio Negro e Solimões. Então, é um festival popular. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, não podendo ser sal de cozinha, 1 quilo de alimento para colaborar no nosso banco de alimentos, e é uma programação muito bacana, muito segura, um evento para toda a família de São Bernardo e para todos do Grande ABC, e sem dúvida nenhuma nós estamos aqui trabalhando na melhor organização para oferecer o melhor. É um evento sem custos, a Prefeitura de São Bernardo não estará investindo nenhum real de dinheiro público. Isso é um evento patrocinado, uma empresa ganhou o chamamento público e ela é a responsável em trazer as atrações, organizar o espaço e a Prefeitura dá o apoio, que é muito importante. Desde já, agradecendo aos nossos patrocinadores que estarão apoiando neste evento também. Que legal, prefeito. A gente sente, às vezes, essa carência de eventos bacanas que acontecem nas cidades e eventos de graça, né? Especialmente por causa da pandemia. Muita gente ali perdeu emprego, mal sabe como fechar as contas no fim do mês. Então, esse respiro, especialmente no mês de férias, pode ser muito interessante. Para quem tem família em casa, para quem tem criança, para fazer ali uma programação diferente nesses dias de show. Quantas pessoas são esperadas e como é que a cidade está preparando o esquema de segurança para evitar que alguns problemas aconteçam nesses shows, hein, prefeito? Bruna, você colocou de maneira perfeita. As pessoas têm direito a ter a boa atividade, a boa música, e nem todos têm condições de pagar ou frequentar estabelecimentos particulares. Daí o nosso empenho por parte da Prefeitura em garantir eventos com esta importância. O espaço está preparado para receber até 50 mil pessoas por dia. A expectativa pelos artistas que estão vindo é de 30 mil pessoas. Todos serão revisados, então nós teremos revista masculina e feminina, que será feito pela GCM de São Bernardo do Campo. Lá dentro do espaço existe uma enorme praça de alimentação, banheiros prontos para receber a todos, inclusive as pessoas com necessidades especiais. Todo o amparato de segurança também contando com o apoio da Polícia Militar. Como já é a nossa 5ª edição do festival, nós adquirimos um bom know-how sobre o que dá certo e o que precisa ser melhorado. Nos dias de evento, nós teremos transporte coletivo de maneira excepcional, principalmente no fim do evento, quando há desmobilização, para que as pessoas retornem rapidamente para suas casas. O evento começa às 14 horas, então começa shows já às 14 horas e encerra às 22 horas, exatamente para que todos possam retornar
no horário que ainda existe transporte coletivo. É uma festa popular, é uma festa para toda a família de São Bernardo do Campo, e não tenha dúvida que nós estamos trabalhando junto com a nossa equipe, desde já, para oferecer o melhor. A empresa organizadora do evento é Águas da Rocha, e ela já nos informou que conta com o patrocínio da Sabesp e também da rede varejista Atacadão, e sem dúvida nenhuma são importantes, afinal de contas são eles que ajudam a financiar para que não haja recursos públicos nesse tipo de evento. Bom, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Bom, e prefeito, é impossível, né, que a gente converse aqui no ar e a gente não aproveite a sua posição, a sua experiência política para falar também sobre esses acontecimentos lamentáveis de domingo em Brasília. Então, queria pedir também uma opinião do senhor em relação a isso. Inclusive, qual a sua visão, primeiramente, em relação a tudo isso que aconteceu no domingo em Brasília e sobre a posição da direita também, né? A gente já conversou aqui na Rádio Bandeirantes em uma outra oportunidade sobre a situação do PSDB, o racha que houve na disputa para que algum nome fosse a disputa presidencial, o desgaste, né, que isso trouxe ao partido. Como que fica a imagem da direita e como é que a direita pode trabalhar daqui para frente para se distanciar desse radicalismo dos bolsonaristas? Olha, Ana Paula, primeiro o nosso total repúdio, né? Eu, como cidadão, como brasileiro e como gestor público, é repugnante as imagens que nós vimos das pessoas simplesmente quebrando patrimônio público, obras de arte. Nós percebemos que existe uma intolerância política no país, que está errado. Nós temos direito de ter opiniões divergentes, e que bom que assim continue, né? Você tendo situação, tendo oposição, mas em nenhum momento aceitar esse tipo de radicalismo. Isso tem que ser repudiado e, sem dúvida nenhuma, eu faço coro com todos aqueles que defenderam, aqueles que foram responsáveis e, principalmente, aqueles que estavam no ato, merecem uma rigorosa punição. Ao mesmo tempo, Ana Paula, eu entendo que aquele que ganhou as eleições precisa levar tranquilidade, é o responsável em acalmar os ânimos. É natural que radicais muitas vezes não têm diálogo, mas precisa de gestos importantes para que se possa, ao mesmo tempo, punir, mas levar a tranquilidade necessária ao país. E aqui eu estou numa cidade que foi governada há muitos anos pela esquerda, e eu enfrentei duros protestos quando eu ganhei a eleição. Enfrentei protestos com muito respeito, não tolerando também... A gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? A liberdade de protesto e manifestação sempre é bem-vinda. A libertinagem, jamais. Porém, precisa ter gestos rápidos do atual governo, levando tranquilidade não a esse grupo de radicais, mas principalmente aos 50% ou 49,9,8%. Nós tivemos uma eleição extremamente polarizada, de que o Brasil vai continuar caminhando, de que aqueles que trabalham, seja na indústria, no agronegócio, os empregadores terão tranquilidade, e nós não vimos uma carta ainda à nação brasileira. O presidente Lula venceu as eleições, eu sou um daqueles que reconhece a sua vitória, e é assim que tem que ser dentro do princípio democrático, mas falta um aceno de tranquilidade, não bastam apenas as palavras. Ele montou um ministério que por muitos é considerado extrema esquerda, o que também leva uma preocupação. Então, acho que nós temos que separar. Primeiro, inaceitar e não aceito e repudiar os gestos e as atitudes que foram feitas no último domingo. E tem que ser punido todos de maneira rigorosa. E, ao mesmo tempo, precisa de atitudes rápidas, né, para que se possa levar tranquilidade, o Brasil possa continuar crescendo e, principalmente, aqueles que produzem no país, o empregador, aquele que investe, aquele que acredita, precisa também ter a tranquilidade de que sua vida poderá continuar ao normal. O que eu não percebo que não há ainda, principalmente pelo setor do agronegócio. Eu estou numa cidade industrial e quando você fala com o empregador, existe muita expectativa, muita preocupação. Nós vamos ter aumento de carga tributária, vai se criar novos impostos no país. O que vai acontecer com o futuro? Então, eu imagino que ao fato que o presidente Lula possa levar esta tranquilidade, naturalmente
vamos chamar a direita, como você coloca, também vai se acalmar. E todos têm que admitir que quem ganhou governa, quem perde fiscaliza, mas dentro dos princípios democráticos. Não pode continuar esse revanchismo. Ao mesmo tempo, a gente ouve alguns discursos na primeira semana da equipe do presidente Lula extremamente em desconformidade com a sociedade. O ministro Carlos Lupe fala em rever a reforma que foi aprovada da Previdência. O ministro Luiz Marinho fala em tirar o direito do trabalhador, que era o saque do fundo de garantia, no mesmo aniversário. Então, quando eu falo que precisa ter gestos de tranquilidade, é necessário. Caso contrário, vai cada vez mais continuar sendo inflamado. E aí não é misturar esse movimento de vândalos com aqueles que não quiseram a eleição do Lula. Então, vandalismo tem que ser tratado num capítulo à parte, com cadeia, com punição, com prisão e com indenização ao erário público. Ao mesmo tempo, a equipe que ganhou as eleições ainda não fez um gesto e não mostrou, é óbvio que em pequeno tempo, o que se mostrou na primeira semana foi uma tensão e uma preocupação, principalmente aqueles que produzem no país. Inclusive, só para arrematar aqui, Bruna, que eu sei que você tem mais uma pergunta, o que o prefeito fala vai ao encontro do que o entrevistado nosso falou ontem aqui também no Bora Brasil, o Igor Lucena, que é um economista com um currículo bastante extenso, falando exatamente isso, que o governo tem que se apressar em começar a mostrar as intenções de projetos que devem ser votados, que devem ser levados adiante, não perder muito tempo nesse momento que a gente está vivendo agora, porque embora seja importante, o país tem que continuar, o país tem que caminhar. E a gente ficar muito tempo nessas discussões do ataque, do revanchismo e tudo mais, pode atrasar projetos que são importantes para a economia do país. Prefeita, Exatamente, Ana Paula. A gente tem pouco tempo aqui, infelizmente, mas também queria conversar com o senhor um pouquinho sobre a sua relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que tá? O senhor tem conversado com o Tarcísio de Freitas? Essas reuniões devem acontecer? Eu não sei se ele vai entrar no mesmo esquema como o de Rodrigo Garcia, de meio que mensalmente ali se encontrar com prefeitos de todo o estado de São Paulo para que tenham conversas, tracem planos, projetos. Então, eu queria saber um pouquinho como é que está a relação do senhor com o novo governador de São Paulo. Bruna, a relação é muito boa. Eu apoiei o governador Tarcísio de Freitas no segundo turno e desde então a gente vem se falando. Depois do processo eleitoral, continuamos o diálogo e já nesse início de mandato dele, ele já empossado governador, falamos também, olha, a relação tem se mostrado extremamente exitosa. A equipe do Tarcísio também, eu já tive a oportunidade de falar com alguns secretários extremamente solícitos, rápidos nas respostas. Estou assim muito otimista com essa equipe nova que governa São Paulo e principalmente com o governador. E ele tem feito os melhores gestos possíveis. Todos nós sabemos que o governador Tarcísio era aliado do presidente Jair Bolsonaro como ministro, venceu as eleições com o discurso ao lado do Bolsonaro, mas não tem se mostrado intransigente, radical, pelo contrário, esteve na reunião com os demais governadores ontem, fez uma fala de exatamente o que eu coloquei, de tranquilidade e de não aceitar esse revanchismo e, principalmente, a sua equipe, as suas atitudes, é o que, na minha opinião, faltam à equipe do governo Lula. Quer dizer, aqui em São Paulo não existe marola até o presente momento, não existe desencontro entre os secretários, existe um alinhamento pela qual venceu as eleições o governador Tarcísio de Freitas, um alinhamento daquilo que quer o governo e principalmente em manter um Estado que continue levando progresso. O governador Rodrigo Garcia, que é do nosso partido PSDB, entregou um Estado saneado e eu tenho certeza absoluta, eu falo com certeza, o governador Tarcísio terá um governo de muitas entregas, de muitos resultados, de ótimas realizações e assim, tenho convicção de que esta serenidade da sua equipe e não causar mal-estar, não ter desencontro e principalmente de não querer mudar aquilo que está dando certo, é, sem dúvida nenhuma, um fator de êxito no início da gestão do governador Tarcísio de Freitas. Bom, vamos agradecer aqui pelo tempo, né, do prefeito Orlando Morando, conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Prefeito, obrigada pela sua disposição. Eu espero que a gente volte a se falar mais vezes aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ana Paula, eu que agradeço a oportunidade, a você, a Bruna, desejando a vocês um ótimo trabalho, um ótimo ano e, sem dúvida nenhuma, paz,
porque o Brasil precisa de trabalho, precisa de progresso e não de briga. Quem ganhou a eleição governa, quem perdeu fiscaliza, mas dentro do princípio democrático, é o que todos nós esperamos.